Primeiro, porque eu acho que não deveria ter deixado tanto tempo, por exemplo, e se for verdade isso, né? Que hoje, por exemplo, o Gabriel Pereira poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol mundial. Se isso é verdade ou não. E se vocês estão na tratativa com o Corinthians para renovação de contrato, né? Até porque 30% é do Guarani e 70% é do Corinthians. E hoje ele é o melhor jogador do Corinthians hoje. Como é que tá isso aí, meu grande zagueiro Ivan? Neto, é um prazer enorme estar com você aqui. Obrigado pelas palavras. Realmente foi você que abriu as portas para que o público conhecesse o Gabriel. O primeiro programa que ele foi realmente foi o Baita Amigos. Você teve a gentileza de abrir as portas do seu programa para mostrar um pouquinho quem era o Gabriel Pereira. Ele se mostrou bastante tímido naquele programa. Você deixou-o solto no programa e realmente essa gratidão eu tenho enorme por você. Inclusive a dívida que a gente tem com você que da camisa do Gabriel, você pode ter certeza que ela vai chegar e já cobrei ele e ele vai te presentear porque você merece e você é um grande amigo e eu fico muito, muito, muito grato, muito feliz de poder falar que eu sou teu amigo. E em relação a esse pré-contrato aí, vocês estão conversando? Você está conversando com o Duílio? Como é que tá isso? Porque o torcedor corintiano está preocupado, porque é um menino que daqui... Eu falei isso, daqui 1 ano, 2 anos, esse moleque joga no Real Madrid, joga na Europa tranquilamente, boa cabeça, hoje fazendo uma função até que ele tem que correr muito. O Corinthians está conversando com vocês? Então, Neto, é muito importante frisar que a gente realmente tem conversado bastante. É claro que a gente tem deixado o Gabriel jogar tranquilo, que é um menino bem focado e a gente sabe que o momento é importante para que ele cresça com o Corinthians e que ele consiga dar uma resposta positiva dentro do campo e que ajude o Corinthians, né? Mas assim, em relação à diretoria, ao próprio presidente, o Duílio é meu amigo, o Alessandro é meu amigo, o Roberto também, e sempre que a gente foi tratar dessa negociação, sempre nos trataram com muito respeito e muito profissionalismo, e a gente tem conversado e a gente com certeza vai chegar num denominador comum. A gente não tem pressa para que isso aconteça, porque o Gabriel sempre demonstrou vontade de ficar no Corinthians, sempre diz para todo mundo que ele é corintiano, que ele é muito feliz no Corinthians e que ele sente a vibração da torcida. Isso enaltece o clube que ele está. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso, mas eu volto a te dizer que a gente tem conversado e as coisas estão andando num caminho muito bom. Ivan, boa noite, a Gabriele quem está falando, obrigada por nos atender aqui nos Donos da Bola. É claro que o Gabriel não pode receber propostas, né, diretamente, tem toda uma questão contratual e de respeito também, mas ele tem se destacado muito, né, no Corinthians, tem se destacado nas atuações, mesmo com pouca idade. Você confirma que ele teria recebido sondagens ou, enfim, especulações ali de outros clubes, principalmente de fora? Olha, eu vou te falar uma coisa, Gabriela, a gente realmente não tem essa preocupação. A minha preocupação como agente do Gabriel é blindá-lo nesse sentido. A gente está muito focado em realmente ser transparente com o Corinthians e sempre conversar com o Corinthians, porque é um jogador que tem contrato no Corinthians, um contrato, por mais que as pessoas digam que pode assinar um pré-contrato, que falta 6 meses, falta muito tempo ainda. O Corinthians está blindado nessa situação em relação à janela de transferência, então a gente, nessa situação, a gente realmente não se preocupa. Eu gostaria que o torcedor corintiano também não se preocupasse, porque a vontade é de continuar no Corinthians e o Gabriel, a gente está focado somente nisso e não voltado para essas situações do exterior, até porque eu acredito que ele precisa maturar um pouquinho mais. A gente tem que ter suficientemente humildade e entendimento. Eu mesmo joguei 12 anos na Europa e sei que a adaptação não é fácil, então realmente a gente precisa ter calma, nesse sentido, porque realmente ele está indo para o 6º jogo, né? Ele não tem uma rodagem ainda, por mais experiente que ele tem mostrado, pela tranquilidade, pela calma, pela frieza que ele tem jogado, como se fosse um jogador realmente veterano, mas ele está em momento de aprendizado. O professor Silvinho, como o Doriva, tem ajudado bastante nesse sentido, tanto é que
ele teve uma maturação muito grande nos treinamentos até que ele recebesse a primeira oportunidade como titular com o professor Silvinho. Então, isso mostra que realmente ele está em processo de evolução e a gente tem que ter realmente muito cuidado para a gente saber dar um passo de cada vez para que ele realmente tenha essa tranquilidade para a evolução de futuro, quando realmente acontecer uma situação de exterior que realmente seja uma coisa longínqua e que ele não retroceda, como aconteceu com vários jogadores de repente ir de uma maneira muito precoce para fora do país e depois voltar porque realmente ele não estava maturado. E a gente tem essa preocupação, mas eu volto a dizer que as conversas com o Corinthians estão indo num caminho muito bom. Ivan, boa noite, Gustavo Soler aqui, obrigado por estar falando com a gente nos Donos da Bola, e você toca num ponto que é muito importante, né, me fez lembrar até o caso do Keirson, quando ele estava no Palmeiras e recebeu a proposta para o Barcelona, e é muito difícil, né, dizer não para um Barcelona, só que o Keirson acabou indo e alguns jogadores, né, ficaram insatisfeitos do jeito que ele foi porque ele simplesmente não se despediu, foi embora, largou Palmeiras como se tivesse sido só mais um clube na vida dele. E na época o Edmilson, pentacampeão, ele falou, não é gorando, não é pensando mal, não é querendo mal do menino, mas é um cara que vai bater e vai voltar, exatamente porque não estava pronto na parte física e principalmente na parte mental, e foi o que aconteceu com o Keirson, né? Ele acabou batendo e voltando pro futebol brasileiro, então muito legal isso que você tá falando, né? De não só se chegar a alguma coisa, mas chegar a alguma coisa que realmente o Gabriel possa abraçar para não ter a carreira prejudicada. E um outro ponto que você tocou, né? Dessa confiança que vocês têm com a diretoria do Corinthians, o carinho que ele tem pelo clube, eu que cubro diariamente aqui o Santos, lembro de algumas situações. O Yuri Alberto, jogador que era da base do Santos, hoje jogador do Internacional, quando ele foi pro Internacional foi porque o próprio Yuri Alberto ele já não confiava mais na antiga diretoria do Santos e ele não queria renovar por causa da diretoria. O Robson Bambu passou por uma situação parecida no Santos, indo para o Atlético Paranaense, e o último caso foi o do Caio Jorge. Esse, o Santos mostrou diversas situações para renovar o contrato, só que ele quis ir para a Juventus e não quis estender, né, o seu vínculo com o Santos. Então, como que é esse pensamento de você, né, como um empresário do jogador, de conversar com ele diariamente para mostrar para ele, falar, muitas possibilidades podem aparecer para você, mas se você não estiver pronto, você vai ser um cara que pode bater e voltar e ter uma carreira encurtada na Europa, ser um cara que algumas pessoas vão olhar e falar, já não deu certo, isso daí parecia que era fogo de palha, não pegou mesmo. Como que funciona então essa comunicação do empresário com o jogador, sendo um jogador tão jovem assim? Eu acho que a gente realmente tem que ter, como eu frisei antes, realmente a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, porque a imprensa, o momento que ele está, o momento que o Corinthians atravessa, que realmente teve uma reviravolta muito grande e o clube realmente ele vai almejar coisas grandes porque o time tem feito bons jogos, tem encaixado bom futebol e o professor Silvinho tem buscado um 11 ideal e parece que ele, na cabeça dele pode ser que ele tenha encontrado e graças a Deus o nosso atleta esteja nesse 11, mas essa maturação ela vem com jogos, com várias situações que pode encontrar durante a partida. A gente conversa depois dos jogos, a gente sempre conversa e a gente procura, eu procuro mostrar para ele com um pouquinho da minha experiência dentro de campo, alguma situação que ele fez errado, alguma coisinha, algum ajuste que a gente de alguma maneira possa agregar no processo de evolução dele para que realmente ele tenha essa tranquilidade e não achar que em determinado momento ele não é tão bom nesse momento bom e não tão ruim quando de repente esteja no momento de dificuldade do Corinthians. Realmente o Gabriel é um jogador que a gente acredita que vai ter uma evolução muito grande, mas a gente realmente precisa ter muito cuidado, muita humildade nesse sentido e a gente procura quase que diariamente passar essa situação para ele, para que realmente ele tenha preocupação de se cuidar, preocupação de dormir, de realmente fazer o pós-jogo com inteligência para que ele esteja sempre pronto para o próximo jogo. Então, esse profissionalismo eu sempre tive na minha carreira e sempre fui muito chato quando eu tinha algum tipo de desconforto, de dor ou algum tipo de momento difícil, realmente descansar e poder estar sempre pronto para poder evoluir, né? Tanto no âmbito pessoal como no profissional. E essa realmente é a nossa preocupação e a gente sempre tem conversado bastante com o Gabriel. Ele é um menino, apesar de ser muito tímido, é um menino que realmente me escuta a família, escuta
todo o nosso entorno aqui da parte de agenciamento do Gabriel e realmente as coisas têm ido bem. Ele passou momentos no Corinthians, fez um trabalho psicológico para que ele entendesse que o futebol ele não é só momentos bons, existem momentos ruins, existem momentos de tristeza e a gente tem que poder passar informações para que ele realmente entenda que o futebol ele tem altos e baixos e claro, a gente procura que ele fique sempre no momento no alto, mas claro que vai acontecer momentos de baixa, vai acontecer momentos de instabilidade até que a gente encontre esse equilíbrio para que realmente ele possa ter uma possível proposta para fora do país e realmente ter a evolução na Europa que a gente também espera, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nesse sentido e em falar nesse sentido e realmente eu acho que tem que pensar em Corinthians, pensar em fortalecer aqui uma situação do próprio nome, da própria situação profissional, futebolisticamente falando, para que ele realmente esteja, quando ele realmente for para lá, ele tenha realmente, se isso acontecer, é claro, né, depende muito da evolução dele, e a gente precisa ter realmente muito cuidado. Pô, Ivan, de agradecer demais aí a sua participação e muito boa sorte para ele, tá bom, querido? Fica com Deus aí, valeu? Imagina, Neto, obrigado pela oportunidade, você sabe que você pode contar comigo sempre e um abração para vocês todos aí, obrigado pela oportunidade e que a gente torce para que realmente o Corinthians ele vá subindo cada vez na tabela e, na pior das hipóteses, que ele consiga pelo menos uma vaga na Libertadores, que isso credenciaria também a evolução do Gabriel em jogos internacionais. Beleza, então. Valeu, Ivan.